Esse vídeo começa com Landa comentando que a garota parece ser europeia. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ele quer saber o nome dela, mas quando ela diz que tem namorado, ele se despede, murmurando que não vai perder seu tempo e vai para o carro. Ao ver Landa ir para o carro, a moça muda de ideia. Ele então comenta que ela disse que tem namorado e quer saber por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela tenta falar algo que não entende. Ele diz que não está conseguindo ouvir e pede para ela ir para o outro lado. A garota pergunta como ele está e se está tudo bem. Landa responde que está tudo bem e pergunta sobre ela. Ela diz que está bem, mas não conseguiu ouvir o nome dele. Ele explica que tentou dizer, mas ela mencionou que tem namorado. Ela confirma que tem namorado, mas diz que é sempre bom fazer novas conexões. Landa diz que não pareceu que ela queria fazer novas conexões, mas ela justifica que estava com a mente ocupada. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele comenta que é interessante, mas agora ele também está com a mente ocupada. Ao perguntar por que ela está ali, ela diz que está indo almoçar com seu namorado, mas ele quer saber por que ela está na frente dele. Ela responde que ele tentou falar com ela e ele admite, mas ressalta que ficou claro que ela não estava interessada. Ela então diz que voltou porque é sempre bom conhecer novas pessoas. Landa diz que não é assim que as coisas funcionam e que ela não vai agir conforme o tempo dela. Ela pergunta qual é o problema e ele explica que tentou falar com ela no início, mas ela não quis. Ela justifica que tinha muitas coisas na cabeça. Ele pergunta se ela é hispânica, mas ela ri e responde que é ucraniana. Ele pergunta quantas línguas ela fala e ela responde que fala ucraniano e russo. Ele pergunta como se diz, como você está em russo? Ela responde e ele comenta que é legal, perguntando quantas línguas ela fala no total. Ela diz que fala 3. Ele elogia isso e ela menciona que gostaria de aprender espanhol. Ele pergunta se ela já sabe espanhol e ele responde que não, mas quer aprender. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela fala algo que ele acha interessante, mas decide sair. Ele diz que está confuso e pede para ela tomar cuidado. Ela pergunta por quê e ele responde que tentou falar com ela, mas ela não quis dedicar seu tempo para isso. Landa resume que ela basicamente disse que tem namorado. Ela explica que tinha muitas coisas na cabeça e que ia encontrar seu namorado. Ele pergunta se isso é verdade e o que a impede de encontrar seu namorado agora. Ela responde que acha que ele pode ser alguém interessante para conhecer. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela tem alguma pergunta que ainda não fez. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela pergunta se ele mora em Miami agora e ele confirma, dizendo que morava em Houston antes. Ela pergunta se ele gosta de Houston e ele diz que sim, perguntando se ela já esteve lá. Ela responde que nunca esteve em Houston, mas ouviu coisas boas sobre a cidade. Ele comenta que é um lugar legal, mas prefere Miami para imóveis. Ela concorda, dizendo que há muitos imóveis bonitos e que o clima é incrível. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela responde que talvez seja melhor. Ele permite que ela entre, mas pede que ela mesma abra a porta, pois está muito quente. Já dentro do carro, Landa declara que não abrirá a porta para uma interesseira. Ele pergunta como ela está e ela responde que está bem, mas que está muito quente lá fora. Ele diz que por isso achou melhor conversarem dentro do carro. Ela concorda e pergunta se ele mudou para Miami por causa dos imóveis. Ele confirma, acrescentando que gosta do clima e das várias coisas que Miami oferece, incluindo mulheres lindas. Ela concorda. Ela pergunta qual tipo de mulher ele prefere e ele responde que gosta de mulheres bonitas. Ela comenta que isso é fácil. Ele acrescenta que gosta de alguém que corra atrás de seus objetivos e que seja honesta, fiel e leal. Ela concorda que isso também é importante e diz que deseja alguém que a apoie. Ela pergunta como ele geralmente trata as mulheres e ele responde que é um cavalheiro. Ela pergunta como ele sabe disso e ele responde que é gentil, explicando que não abriu a porta para ela porque primeiro gosta de saber com quem está lidando e que não abre a porta para qualquer pessoa. Ela diz que está perguntando exatamente por isso e ele comenta que se ela fosse sua mulher, certamente abriria a porta. Ela pergunta como ele faz uma mulher
mulher se sentir especial, mencionando que adora roupas lindas e fazer compras. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela responde que se ele realmente for um cavalheiro, deve demonstrar através de suas ações. Ele pergunta se ela espera que ele faça isso e ela diz que talvez sim, se ele quiser parecer um cavalheiro. Ele contudo diz que não vai levá-la para fazer compras e embora tenha dito que é um cavalheiro, ela não é sua mulher. Ela responde que estão se conhecendo e ele pergunta se ela acha que ele vai levá-la para fazer compras. Ela diz que gosta muito de fazer compras e ele a acusa de ser interesseira, afirmando que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. Em seguida, ele diz que é melhor ela sair do carro, pois ele não gosta de interesseiras. Esse vídeo começa com Nair dizendo que gostou da garota e que vai tentar falar com ela. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é incrível e que gostou do roxo do cabelo dela. Ele pergunta o nome dela, mas ela só olha para ele e não responde. Ele tenta mais uma vez e em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Nair comenta que é uma loucura ela nem ter querido falar com ele. Quando a garota vê Nair entrar no carro, muda totalmente de ideia e é nessa hora que a mágica acontece. Quando ele a vê voltando, diz que agora ela decidiu voltar correndo e comenta que ela deveria tentar a sorte no atletismo. Ele pergunta o que está acontecendo e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele responde que ela sabe o que aconteceu e pergunta se o namorado dela está ligando para ela. Ela diz que sim e ele pergunta se é o namorado dela de novo e ela confirma. Ele então pergunta por que ela decidiu voltar. Ele diz que isso é muito louco e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que voltou para falar com ele, mas ele lembra que ela tem namorado e pergunta novamente o que ela está fazendo ali. Ela diz que ele queria alguma coisa, mas ele responde que isso foi antes de saber que ela tinha namorado e que seria melhor ela seguir o seu caminho. Ela então afirma que não tem namorado, mas ele lembra que ela acabou de dizer que tinha. Ela reafirma que não tem namorado. Ele pergunta então quem ligou para ela e ela diz que não tem namorado. Ele pergunta novamente quem ligou e ela responde que foi um cara. Ele então pergunta se não foi o namorado dela e ela não responde, levando-o a comentar que isso é muito louco. Nair explica que tentou falar com ela e até elogiou, dizendo que ela é incrível, mas parecia que ela nem estava ouvindo. Ele menciona que também disse que gostou do roxo do cabelo dela. Ela admite que não prestou muita atenção no que ele disse e ele pergunta o que ela quer. Ela responde que quer saber o nome dele. Ele pergunta por que isso importa agora. Ela diz que está tentando conhecer e ele pergunta para quê. Ela começa a responder, mas ele a interrompe, dizendo que está tentando entender se ela tem namorado, pois está querendo conhecê-lo. Ela diz que ele foi educado no começo e por isso decidiu voltar a falar com ele. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é da Califórnia. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é de Giza. Depois de repetir o nome, ele se apresenta como Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. E depois que ela faz isso, ele pede que ela dê mais uma volta, dizendo que gostou do que viu. Ela pergunta se ele gostou e ele diz que sim. Ela diz que percebeu e ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta quais são os planos dela e ela diz que só ia sair para comer algo, mas nada demais. Ele pergunta onde, mas ela responde que não sabe. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado e ela novamente diz que não tem namorado. Ele diz que sabe que ela tem namorado e que não precisa mentir. Ele pergunta como vai dar uma chance para ela se ela continuar mentindo. Ele pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz que há pouco tempo. Quando ela menciona que talvez um pouco mais de 2 anos, ele pergunta se é 2, 3 ou 4 anos. Ela então diz que talvez de 4 a 5 anos. Ele pergunta por que então ela está ali falando com ele. Ela diz que ele que primeiro falou com ela, mas ele lembra que ela voltou, sugerindo que isso significa que ela não é feliz com o namorado e pergunta por que ela ainda está ali com ele. Ela responde que é uma boa pergunta e ele repete a pergunta. Ela diz que quer estar com ele e ele pergunta se ela quer, lembrando que ela acabou de conhecê-lo. Ela admite que já não está satisfeita com o namorado e depois de mais algum tempo conversando, ele a convida para entrar.
Ele pergunta como está indo o dia dela e ela diz que está indo bem. Ela menciona que, como o tempo está bom, resolveu sair e que passou alguns dias em casa porque o tempo estava chuvoso. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele e pede sinceridade. Ela diz que ele parece ser um cara interessante, que tem um carro legal. Ele pergunta se ela voltou por causa do carro dele e ela responde que sim. Ele comenta que odeia ter que dizer isso, mas ela parece ser interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele afirma que sim. Lembrando que ela acabou de dizer que voltou por causa do carro. Ela diz que gostaria de conhecê-lo, mas ele responde que não acredita nisso, dizendo que já ouviu o suficiente, que não quer perder seu tempo. Ela insiste que está tentando conhecê-lo, mas ele diz que é só por causa do carro dele. Ele conclui que isso não faz sentido para ele, que já ouviu o suficiente. Ele comenta que já percebeu que ela não é o tipo de mulher que ele gosta e deseja um ótimo dia para ela. Em seguida, ele deseja também uma ótima caminhada, reafirmando a despedida. Onair comenta que parece que alguém está vindo da academia e que ele apenas quer saber o que ela tem a dizer. Onair pergunta se está tudo bem e menciona que ela realmente está incrível. Em seguida ele pergunta o nome dela, mas ela responde que não pode dizer agora. Ele questiona por quê. Ela explica que está ocupada e ele pergunta se ela tem namorado, dizendo que já está conversando com ela. Ela responde que isso aconteceu porque ele a abordou e ele explica que só está tentando conhecê-la porque a acha incrível. Ele menciona que desde o início deixou claro que não queria deixá-la passar sem expressar isso. Ela diz que foi uma boa tentativa, mas agora precisa ir. Ele pede o número dela, explicando que é novo na área e está tentando fazer novos amigos. Ela hesita e ele diz que pode ser um bom amigo, mas ela explica que não costuma dar suas informações assim. Ele assegura que é uma pessoa tranquila e que ela não precisa se preocupar, dizendo que só pediu porque gostou da energia dela. Ele pergunta se ela estava na academia e quando ela confirma, ele diz que dá para notar e elogia novamente. Finalmente ela aceita passar uma rede social para ele, mas ele percebe que ela não parece estar muito contente e pergunta o motivo. Ela responde que se sentiu pressionada pela abordagem dele. Ele diz que não é necessário se sentir assim porque ele não quer pressioná-la. Ela explica que se sentiu um pouco pressionada pela forma como ele se aproximou, mas ele argumenta que é assim que as pessoas se conhecem. Ela insiste que apenas compartilhou o que sentiu. Ele reafirma que não quer pressioná-la e ela decide ir embora, mas que isso não faz sentido para ele, desejando-lhe um ótimo dia. Ela responde que se sentiu pressionada, então ele resolveu se despedir. Quando Onair vai para seu carro, a moça muda totalmente de ideia, e isso é incrível. Ele comenta que ela está voltando e que isso deve ser uma brincadeira. Ela pede desculpas e diz que não queria ser rude, mas não lidou bem com essa situação. Ele diz que entendeu, mas ela o interrompe, perguntando se o carro é dele. Ele confirma e ela pergunta se o carro não é alugado. Ele nega e pergunta se ela gostou, questionando se ela acha que é alugado. Ela responde que nunca se sabe e ele reafirma que o carro é dele. Ela então diz que eles podem se conhecer melhor e oferece o Instagram. Ele decide recusar, mencionando que ela disse que ele a pressionou, mas ela diz que agora é ela quem está pressionando ele. Ele comenta que quando a mulher diz que um homem está pressionando, isso não pega bem. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e ele explica que não quer pressioná-la e respeita isso, não querendo interromper o dia dela. Ela pergunta se ele tem certeza de que não podem nem ser amigos e ele responde que era exatamente isso que estava tentando fazer desde o início, mas ela parecia não gostar. Ela explica que foi porque não o conhecia e ficou um pouco assustada. Ele lembra que a elogiou, mas ela disse que não sabia nada sobre ele. Ele pergunta como deveria ter se aproximado e ela sugere que ele poderia ter feito de forma diferente. Ele pergunta como ela assume a culpa, dizendo que ela fez da maneira correta. Ele pergunta o nome dela e ela responde que é Lana, repetindo quando ele não entende bem. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que mora a 15 minutos dali. Ele comenta que ela não mora em Houston e ela confirma. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Quando ele pergunta por que demorou a responder, ela hesita. Ele diz que não precisa mentir e ela explica que depende do que ele entender como solteira. Ele esclarece que para ele, solteira é quem não está comprometida com alguém e ela confirma que é solteira. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela responde que é aproximadamente 2 anos. Depois de mais algum tempo conversando, ele diz que vai sair do carro.
Ela sugere que poderiam sair para jantar algum dia. Ele diz que pode arranjar tempo para ela se ela realmente valer a pena, desde que ela seja realmente solteira. Ela reafirma que é, mas ele não parece convencido. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e convida para entrar no carro, elogiando novamente seu físico. Ela pergunta há quanto tempo ele tem o carro e ele responde que há cerca de 2 anos. Ela pergunta se ele tem outros carros e ele diz que tem mais 2. Ele então pergunta o que a fez voltar para falar com ele. Ela admite que foi porque viu o carro dele, mas também porque sentiu uma boa energia nele. Ele pergunta se foi pelos bens materiais e dinheiro dele, e ela confirma. Ele diz que não gosta de pessoas interesseiras e pede para ela sair. Ela pergunta se ele ficou bravo e ele confirma, dizendo que não gosta de desperdiçar seu tempo. Ela responde que para ela tanto faz. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga pra cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia o tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona porque ela chamou ele de esquisito. Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o TK abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela.
e começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos e que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que, sendo nessas condições, eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela, porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette,
Ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar duas vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em terceiro ou quarto lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele. E ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate.
Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini, e vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto, mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTube, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Nair, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. E fala que ela tá muito linda. Ela fala que se chama Jordânia. Nair elogia ela e fala que ela tem um corpo lindo e o seu rosto também é muito bonito. E a garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele se apresenta para ela. Nair pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Louisiana. Em seguida, ele passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTuber pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que estava indo trabalhar, que ela tem sua própria empresa. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e achou que ela seria uma ótima amiga. E a garota fala que pode ser sim sua amiga. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira se ela é tão linda.
A garota fala pra ele que é porque ela está focada agora no seu trabalho e fala também que ela é personal trainer. Ele fala que ele imaginou que ela podia ser personal trainer porque ela está com o corpo muito em forma. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro dele que está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. E quando ela vê sua Lamborghini, ela elogia e diz que o carro é muito bom. Ele pergunta se ela já andou em um carro desse antes e ela responde que não. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela é personal trainer e ela responde que já faz isso mais de 9 meses. Ela explica que chegou a pesar mais de 100 kg e teve que parar no hospital. E depois disso, ela fez academia e fez dieta e conseguiu emagrecer. E depois virou personal trainer. Papo vai, papo vem e Nair fala pra ela que precisa dizer uma coisa pra ela. Então ele chama ela para eles descerem da Lamborghini que ele vai falar lá fora para ela. Então ele fala que está gravando um vídeo para o YouTube para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira e que foi muito humilde. A garota fica muito surpresa. Ele pergunta como ela se sente e ela fala que está normal e confortável. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e entra na sua gloriosa Lamborghini. Nesse vídeo, o London vai fazer o teste da interesseira com essa garota com seu Corvette. Ele aborda a mulher e fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta aonde ela vai e ela responde na lata que não é da conta dele. Porém, ela chama ele de gordinho e fala para ele se tocar e sai andando. London então caminha até o seu Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao Corvette de London e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, London fala que é claro que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela pergunta o que ele queria falar com ela. London então fala que estava tentando encontrar um lugar para comer e queria somente uma informação. Ela então fala que pode ir com ele agora. London fala que ela chamou ele de gordinho e falou para ele se tocar. Ela pede desculpas e fala que estava meio nervosa, mas que ela não é assim. Direto no Ultralord TV. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não e que ela está bem solteira. Ele então pergunta se ela está interessada em vir com ele para eles se conhecerem melhor. London chama ela, ela volta e pergunta se London tem uma namorada. Ele responde que não, que ele é um cara solitário e que está tentando conhecer uma mulher igual ela para ser sua companheira. London então chama ela para entrar no carro com ele e ela imediatamente entra no carro sem pensar duas vezes. Dentro do carro, indo ao que interessa, London pergunta para ela por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele. Ela responde que não estava sentindo ele antes e que depois que viu que foi malvada com ele, ela veio atrás dele pedir desculpas. London então fala que ela mudou de ideia em questão de segundos e que ele acha que foi por causa do seu Corvette. Então, London fala que mudou de ideia e resolveu que não vai mais sair com ela, porque ele não sai com escavadora de ouro. E mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela não passou no teste da interesseira. Ele então fala para ela descer do carro. A garota fala que o carro dele deve ser alugado e desce xingando o youtuber. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo London.
O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim. Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social. Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então, Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso. Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira. E parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.